maharani kamitsu marimasu. Kamorogi kamoromi no mikoto mochite. Some miyoya kamu izanagi no mikoto. Sokoshi no imoka no tachihana no odo no ahagi harani misogi hara itamo toki ni narimasero hara ido no okami tachi moro moro no magagoto sumike gareo hara itamai kiyome tamai tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami yao yorozu no kami tachi tomo ni ame no kuchikoma no mimi purita tete Higoshime seto kashikomi momausu Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Miroku o mikami mamori tamae saki hae tamae Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Meishia no mikami mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase Hirokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae Mirokudai kokuten mamori tamae saki hae tamae Kanagara tamachi haemase Kanagara tamachi haemase
Boa tarde a todos. São 2 ensinamentos hoje, mas amarrados num só, que é a fé Daijo. A expansão será lenta pelo caminho Shoujo. Um ministro relatou o encontro que teve com outros ministros, no qual eles haviam discutido quais os melhores métodos a serem adotados no programa da luz divina. Eu não diria que todos estivessem errados, mas observei que haviam se descuidado do mais importante, a questão Daijo e Shoujo. Percebi que o fio dos seus pensamentos tendia mais para Shoujo do que para Daijo. Em Shoujo, as pessoas se limitam a fazer isto ou aquilo, estreitando o caminho, o que impede o crescimento. Como eu havia dito muitas vezes, no programa da luz divina, você deve manter uma atitude Daijo, que é larga e flexível. Falando de maneira geral, as pessoas que seguem o pensamento Shoujo não se expandem, ao passo que aquelas que seguem o pensamento Daijo poderão sempre fazer maiores trabalhos. Faça com que as pessoas sintam-se como se estivessem em suas próprias casas. Quando poucas pessoas vêm à igreja é porque existe alguma coisa desarmoniosa. A causa é que geralmente a tendência Shoujo daqueles que ocupam cargos superiores leva-os a criticar os outros ou a estabelecer excessivas regulamentações. Mesmo quando essas coisas são bem intencionadas, tais práticas trazem aos demais o constrangimento e a tensão. Isso é o que faz com que as igrejas muitas vezes afastem e mesmo anulem a expansão. A expansão é uma atividade de alargamento na totalidade. E isso só é alcançado quando aqueles que ocupam cargos superiores têm um pensamento Daijo. É essencial ser gentil e apaziguador e fazer com que os outros sintam-se de maneira confortável. Outro ponto que eu gostaria de sublinhar é este: não seja retórico, fale de maneira simples. Nunca tente de maneira muito ostensiva exigir dos não-membros que entendam nossos ensinamentos. Se um novato não entende, espere o tempo certo. Vocês veem que os ensinamentos do meu sistema são simples demais. E normalmente quem cria dificuldades são os próprios homens, através dos seus pontos de vista, através dos seus egos e tudo mais. Então, nesses 2 ensinamentos aqui, o primeiro, uma visão estreita das coisas, de uma certa forma até muito materialista, ela faz com que a expansão nunca ocorra. Isso não é só de igreja, é em qualquer situação, né? Aqui você vê claramente a intenção egoísta de querer fazer alguma coisa ou centralizar poder, né? É do meu jeito que tem que ser feito, do meu modo de pensar que está correto. Então, como eu disse, não é só igreja, é em qualquer situação, né? Deu certo? Libertou? Isso é ser Daijo. E no segundo ponto, a igreja tem que ser, vamos colocar assim, a pessoa tem que se sentir em casa, como ele coloca aqui, não é? Mas muitas vezes a nossa casa é um inferno. Em que casa que ele está se referindo? Não é? A igreja tem que ser, você tem que se sentir como se estivesse na sua casa. Você pode pensar, Deus me livre. Não é? Se minha casa é um inferno, eu não posso transformar minha casa, a igreja também no inferno. É que se pressupõe que o lar sempre seja um local paradisíaco. E deveria ser, né? Mas muitas vezes, os constantes conflitos, a briga de egos, a visão Daijo e Shoujo que se combatem dentro da casa. O que é Daijo e Shoujo? A visão Shoujo é uma visão vertical, egoísta, mais restrita. A visão Daijo é uma visão mais ampla, expansiva, altruísta. Em certas situações tem que ser Shoujo, é a lei da ordem, tem que respeitar pai e mãe, tem que respeitar os horários, tudo mais. E ser Daijo é ser flexível em várias situações, né? É deixar os filhos crescerem, né? Não, eles têm que voar, né? Isso é ser Daijo, mas mantendo também a linha, o equilíbrio, tem que dar satisfação, tem tudo normal, mas tem que dar essa liberdade. E nesse material todo, nessas buscas que eu estou fazendo de estudo, de buscar a essência de Meixo Sama na fé, eu redescobri um tesouro
que não se publica mais, poucas pessoas têm, mas é um livro maravilhoso, chamado Guiado pela Luz, que foi o livro que me trouxe para a Messiânica em 1983. E hoje, depois de estar relendo esse livro, depois de 32 anos, parece que esse livro está contando a minha história, ou a minha vida, e qualquer pessoa que ler hoje dentro da fé vai entender o que eu estou dizendo. Quando eu li pela primeira vez, chamou muita atenção as orientações que eram dadas, mas até então eu não tinha uma visão de igreja para saber o que eu estava falando. Hoje, relendo, é o dia a dia que nós estamos passando, é aquilo que nós estamos aprendendo, é o convívio com as pessoas, totalmente materializado nesse livro aqui, que foi escrito em 1978. E dentro desse ensinamento, eu acho que isso que eu vou ler agora aqui, uma passagem, tem a ver com esse material, né? Onde nessa orientação, ele fala, esse reverendo Kawai fala sobre a sinceridade. E tudo tem a ver também com expansão. E tudo tem a ver também com Daiji Shoujo. É a nossa sinceridade que vai atrair pessoas, é a nossa sinceridade que vai transformar a nossa casa, é a nossa sinceridade que vai transformar o nosso trabalho, a nossa vida em todos os níveis. É a sinceridade que move o coração das pessoas, né? E algumas coisas que ele fala aqui, é muito assim. E são coisas que a gente está sempre falando aqui, né? Por exemplo, venham almejando formar uma igreja que não necessite de um astro. Desejei que ela não dependesse de um grande líder, mas que houvesse um bom trabalho de conjunto e que todos os fiéis pudessem seguir a fé, dando tudo de si. O que é isso aqui? Um por todos, todos por um. Não há estrelas na fé. A estrela maior está aqui atrás. Então nós temos que ter esse sentimento sempre, que é nós estamos sempre falando aqui, não é? Não é o ministro, não é o reverendo, nada, todos nós somos servidores. E nesse livro aqui ele fala muito disso. Todos nós somos servidores. E nunca podemos perder esse sentimento. Eu estou falando muito que eu estou buscando a essência de Meishu Sama. Ele cita aqui, por exemplo, que para ele entender a essência de Meishu Sama, ele teve que deixar de lado um pouco, parar de tentar ver o lado divino de Meishu Sama, para poder ver lá o lado humano de Meishu Sama. Quando ele começou a ver o lado humano de Meishu Sama, como é que ele era no seu dia a dia, ele pôde entender a divindade de Meishu Sama. Que é o que eu estou falando sempre. Como é que Meishu Sama, que sofreu tanto, passou por tantos aprimoramentos, tantas doenças, tantas perdas, tantas derrotas, nunca perdeu o seu foco. E ele me deu essa resposta, né? No fundo, é isso que eu estou buscando. Eu sei que ele é divino, mas eu queria entender como ele, como humano, aguentou. E como nós também temos que buscar essa divindade, vamos colocar assim, essa essência também nossa, para nós também nos conhecermos melhor, temos que também buscar isso. Todos nós temos a partícula divina. Então, nós somos pequenos deuses, vamos colocar assim, né? Informação. Somos pequenos deuses em formação. Cada um com um grau de espiritualidade, cada um com um grau de sabedoria, cada um com um grau de existência, né? Mas quando e em qual momento eu deixo manifestar essa sabedoria que vem de eras passadas e da minha ligação com Deus? E em quais momentos eu jamais permito que isso aconteça, porque meu lado humano ele prevalece em cima do meu sentimento, da minha essência divina. Aí é o lado shoujo e dágio também. Quando eu consigo enxergar nas purificações um sinal de Deus para eu melhorar, para eu crescer, para eu evoluir. Coisa que eu estou sempre falando aqui. Ele também diz aqui, né? Entender que cada pessoa que surge no nosso caminho, seja ela boa ou má, falando besteira ou não besteira, elas também são o nosso ponto de aprimoramento, né? O que eu tenho que crescer com essas pessoas, aprimorar com essas pessoas? Eu estava lendo agora há pouco para a Bispo Cristina, quando ele fala sobre a mentira, né? Até nesse ponto, em certos momentos, eu tenho que me fazer de bobo para alguém que pensa que está me fazendo de bobo, que é o que o Meishu Sama me ensina, né? E até que ponto a mentira que a pessoa conta não é para ela mesma,
Quando eu agrido alguém com palavras, com atitudes, será que no fundo não estou manifestando a minha inveja em querer ser essa pessoa? Ou em querer estar na posição dessa pessoa? Não é? Ele fala assim, a pessoa mais importante é aquela que, mesmo ocupando uma posição inferior, serve com todo o empenho, de acordo com a sua respectiva posição. É verdade que na hora dos cultos existem os lugares de maior e menor importância. Como isso é um procedimento de fé que respeita a ordem e a educação, acredito que seja perfeitamente aceitável. Entretanto, será grave se vier a tornar-se um hábito no cotidiano. Ou seja, se eu começar a querer impor, essa cadeira é minha, eu que sento aí. Você não pode sentar nessa cadeira, porque essa cadeira é de ministro tal, fulano de tal. Ou seja, quando a forma toma o lugar do sentimento. Né? Quando a forma, ela chama mais atenção do que a essência divina. Quando a forma é mais importante do que Deus. Né? E onde está Deus na forma? Né? As pessoas querem, às vezes, transformar a igreja, como colocou no começo aqui, na sua casa. O Bispo fala, faça com que a igreja se sinta na sua casa. Mas tem pessoas que querem transformar a igreja na sua casa. É diferente. Não é? Vamos supor que todos nós tivéssemos um lar maravilhoso, abençoado, divino e esplêndido. Então, se eu tenho que me sentir em casa na igreja, então eu tenho que me sentir num paraíso. Não é? Mas e quando eu quero transformar a igreja na minha casa? Muda o conceito, não é? É do meu jeito. Eu gosto assim, eu faço assado. Não tem uma grande diferença? Sinta-se em casa, transforme a igreja na sua casa. É a diferença. Uma coisa que é interessante. Se no relacionamento entre as pessoas prevalecer apenas a posição hierárquica, estará criada uma situação idêntica do antigo exército japonês. Os novos fiéis devem esforçar-se para respeitar, em primeiro lugar, os fiéis mais antigos. Acima desses, auxiliar, assistente ministro, reverendo e assim vai. Haverá um real problema no encontro do novo fiel com o responsável da casa de difusão, porque isso nunca vai acontecer. Porque até o membro novo, ou frequentador, chegar, por exemplo, num reverendo, num responsável, ele passou por 150 pessoas que hierarquicamente estão abaixo do responsável. Nunca vai ter acesso. E o que nós fazemos aqui na Arte do Jorei há anos? Todos nós, ministros e reverendos, têm que ser acessíveis às pessoas, para que elas possam buscar orientação, ela está sempre à disposição. Tanto é que minha sala não tem porta. Por quê? Porque dor, desespero não marca a hora. Né? Você tem que estar sempre à disposição. Não é fácil, porque nós estamos à disposição, mas muitas vezes as pessoas não estão à disposição de Deus. Nunca estão. Principalmente quando melhoram de vida. A partir do momento que elas saem do nível de sofrimento, elas nunca mais têm tempo para Deus. Elas nunca mais sabem o que é fazer uma gratidão, nunca mais sabem o que é vir num culto, nunca mais sabem porque não tem mais tempo. Mas basta ela cair de novo, que ela vem cobrar atenção. Ela vem buscar atenção. Ela vem buscar ser reconhecida, ser amparada e acolhida. A igreja está aqui, ela não vai sair do lugar. Não é? Mas as pessoas, muitas pessoas, sabem apenas pedir. Elas não sabem retribuir. Elas não têm desejo de servir ao próximo também. Se eu, como frequentador, quando eu conheci a igreja, me encantei com os ensinamentos, eu quis também fazer parte disso. Quase como se fosse uma obrigação, porque minha alma clamava por isso. Por que é tão difícil as pessoas hoje sentir a mesma coisa? E nós temos também que trabalhar esse sentimento, de encaminhar pessoas e formá-las para serem verdadeiros servidores da obra divina. Servidores de Deus, servidores de Meixo Sama. Elas não podem se tornar membros para fazer volume na igreja. Nós não podemos correr atrás de números.
Temos que correr atrás de almas. Almas que salvam. Não é forma, é essência. Não é? Uma outra coisa que me chamou a atenção é quando ele fala aqui sobre pessoas fracas e pessoas fortes. Isso me chamou muito a atenção, porque também você vê nisso o Daijo e o Shoujo. O que é uma pessoa fraca? O que é uma pessoa forte? Não é? Se você pensar que quando você está por um processo de purificação, Deus está testando você para te preparar para uma missão maior, nada acontece por acaso, não é? É engraçado que ele conta uma fase, eu estava lendo agora há pouco, que quando eu assumi um Jorei Center, em 97, eu fui a pé para a igreja, saí do banco, estava trabalhando, saí do banco e fui a pé para a igreja para dedicar. E pensando assim, hoje é meu primeiro dia como responsável. Como é que será que vai ser? E se aparecer pessoas com problemas tais, como é que eu vou orientar? Né? Como é que eu vou lidar com vidas, como é que eu vou orientar essas pessoas? E ele conta isso aqui, que ele também sentia a mesma coisa, a mesma dificuldade. Como orientar, como vivenciar? E daí vem um outro ponto, aprender ensinando. Aprender ensinando. E muitas vezes, eu faço isso sempre aqui, quando tem algum assunto que eu não domino, que eu não conheço profundamente, eu pergunto para quem sabe. Se é de alguma linha espiritual, seja dos balacobaco, eu falo com a minha Saide, que ela conhece dos balacobaco e dos balacobeco, né? Né? Quando algum assunto mais excêntrico, alguma coisa a mais, eu procuro alguma outra pessoa que saiba mais para poder me orientar, porque nós não sabemos tudo. Isso é humildade, e nós temos que ser humildes para poder aprender também. E aprendendo você pode ensinar. E saber ensinar não é falar do jeito que você quer, é do jeito que tem que ser dito. Na essência. E uma coisa que é interessante, como eu falei agora há pouco, às vezes você é atacado, como eu falei, através de palavras, atitudes, um monte de coisa. E muitas vezes esses ataques é por inveja. Inveja. E eu aprendi com o tempo que os ataques que eu recebo me fazem cada vez mais fortes. Pode atacar à vontade. É verdade. Eu aprendi com o tempo a lidar com isso. Acho que eu fui preparado para isso. No começo você ficava com raiva. Você fica com raiva porque é um sentimento até natural. Você sente uma revolta. Mas não no sentido de você destruir. O ego, em vez de você utilizar o Gá para o lado negativo, você usa o ego para criar, para desenvolver, para crescer, para transformar. Então eu aprendi a usar a força negativa ao meu favor. Então quando o nego me ataca, obrigado. Quando querem me derrubar, agradeço mais ainda, porque isso me dá mais força. Elogios, é bom receber? Claro que é, mas não me afeta. Porque da mesma forma que o elogio passa, o ataque também passa. Só que se nós soubermos gravar bem, nós temos uma tendência muito complicada, que é o quê? Você guarda mais as mágoas e as raivas do que as gratidões. Né? Você grava mais quem te magoou do que quem tem gratidão por você. Não é? Pode reparar. Você vai lembrar todo mundo que magoou você na sua vida toda, mas não consegue lembrar quem tem gratidão por você que você ajudou. Não é? Pode pensar aí. Fulano me sacaneou, Beltrano me sacaneou, Beltrano me sacaneou. Mas quem tem gratidão por você? Deve ter um monte, mas você não lembra. Porque você não se permite. O que nós temos que fazer? Usar isso ao nosso favor. Não para ficar carregando mácula dos outros, peso dos outros. Cresça. Transforme isso em base para você subir. Ué. Normalmente, o homem fraco é quando se encontra em qualquer dificuldade, logo quer fugir. Ele não enfrenta as dificuldades, não enfrenta os medos, não enfrenta as neuras. Ele foge. E pensa que fugindo, ele nunca mais vai encontrar esse tipo de situação. E pelo contrário, quanto mais ele foge, mais ele encontra. Não é?
Talvez possamos dizer que é próprio do caráter humano querer evitar as situações desagradáveis e aflitivas. Entretanto, há pessoas que querem fugir dessas situações, mas não podem, que querem evitá-las, mas não têm permissão. Interessante que aquelas pessoas, uma coisa que é interessante, não me dava bem com aqueles que queriam interferir na vida íntima dos outros, ou manobrá-los à força. Isso é difusão. A princípio, sem saber que Deus estava atuando por trás dessas pessoas, eu brigava com elas ou as mantinha longe de mim. Até eu aprender a lidar com esse tipo de pessoas, elas podiam se mudar, que logo apareciam outras semelhantes. Isso é o nosso dia a dia. Nós lidamos com pessoas fofoqueiras, com pessoas mentirosas, né? Nós lidamos com pessoas assim. E nós temos que saber lidar com elas. Elas pensam que nos enganam, mas na realidade, elas não querem enganar um ministro, um reverendo. Elas querem enganar Deus, elas querem enganar Meixo Sama. E é o pior dos erros, porque a queda e a cobrança é muito forte. Uma coisa que Meixo Sama, vamos colocar assim, que Deus detesta, é mentira e falsidade usando o nome dele, vamos colocar assim, não é? Tem até nos 10 mandamentos, né? Não usar o nome de Deus em vão, não é? Mas muitas pessoas têm esse hábito. Só que quando a lei divina atua, sai da frente e não se meta. Não é? Sai da frente e não se meta. Quando a lei divina atua, o nome já diz, lei divina, é Deus que está atuando. É Deus que vai tirar, e aí meu amigo, vem cá. Ah, mas ele é pessoa. Não se mete, senão tu vai junto. Às vezes tem pessoas que têm mania de querer defender o que não tem defesa. Né? Não compete a nós, humanos, julgar se a pessoa é boa ou má, compete a Deus. E quando Ele julga. E Ele dá sentença. Por isso que não adianta a pessoa mascarar, mentir, se disfarçar, querer mostrar que é um cordeirinho, mas é um lobo disfarçado. A verdade sempre vai prevalecer acima de qualquer mentira e falsidade. Não tem como, pode demorar, mas a justiça e a verdade sempre prevalecem. Né? Então, quando a lei divina atua, se acontecer alguma coisa, para. Coitado, não é coitado, ah, que pena, não é que pena. É pensar, por que será que isso aconteceu? Agora há pouco eu soube, morreu um ministro. Não é da Arte Jureia, do Rio de Janeiro, eu conheci ele. Uma pessoa boa, até onde eu conheci. E morreu de um infarto fulminante. Até brinquei com um amigo meu. Cara, por que será que os bons vão e os maus, entre aspas, ficam? Porque, na nossa visão. Aí ele até brincou, acho que você está precisando dos bonzinhos lá em cima. Porque se for os maus lá para cima, vão atrapalhar mais do que ajudar. Porque nessa transição que está acontecendo, nessa tsunami espiritual que está em vias de estourar, realmente vai precisar de um exército de almas iluminadas para poder ajudar. Esse grande resgate que vai ser necessário. Realmente nós, como o Mestre ensina, nessa grande mudança de plano, espiritualmente falando, muitos messiânicos vão ficar em posição de espectador, ao ver a grande onda lavar e limpar esse planeta. Não significa que vai ficar sentado e só observando, não. Vai ser espectador, mas vai estar dedicando e salvando, ajudando pessoas que vão precisar. Então nós temos que escolher muito bem o lado que nós queremos ficar. Se é o lado da verdade e justiça, ou é o lado da mentira e falsidade. Tem que saber que caminho vai escolher. Né? Às vezes eu sempre brinco que não adianta querer puxar o saco de ministro e reverendo, que nós não damos graças para ninguém. E maior ilusão é daquela pessoa que é um grande tolo, que pensa que pode enganar Deus. E maior ilusão ainda é como diz um salmo do Meixo Sama, um servo de Deus na terra com nada se amedronta, né? Então, se nós estamos seguindo esse caminho e com sinceridade, focados,
Não precisamos ter medo de críticas, de ataques, nada. Basta servirmos da melhor maneira possível. Não do nosso jeito, mas do jeito que Meixo Sama nos orienta. Que fique bem claro que nós somos centrados e totalmente direcionados na obra por Meixo Sama. Nós só seguimos Meixo Sama. Nós não seguimos A, B, ou C ou D. Não é o reverendo Dorival que orienta. Não é a linha dele. Não existe linha de Dorival. Existe a linha de Meixo Sama. E é isso que nós seguimos aqui na Arte do Jorei. Então tem pessoas que pensam que podem fazer da igreja a sua casa. Mas infelizmente, sinto dizer-lhes que é a casa de Meixo Sama. E aqui tem que ser seguido a lei da ordem. Né? Uma outra coisa que ele fala aqui. Outras pessoas pareciam sinceras em relação ao servir, fiéis, obedientes ao que se pedia, mas quando se punham a trabalhar, não faziam nada do que se esperava. Houve ocasiões de tanto eu como elas perdemos a confiança dos outros. Muitas vezes, em que desejoso de criar excelentes ministros, cuidei das pessoas com todo zelo, mas só fiz impacientar-me e destruir nosso relacionamento, num piscar de olhos, acabando por ficar malquisto. Até compreender esses fatos, eram muitos aprimoramentos atribuídos por Deus, sofri muito. Fugindo ao que nos desagrada, ou impondo os nossos pontos de vista, isto é, mostrando o nosso ego, as coisas jamais se resolverão. Quanto mais mostrarmos o nosso ego, mais fracos seremos como seres humanos. Como o caso não ficou resolvido no devido momento, cria-se uma espécie de débito espiritual e correm juros. Quando esses chegam ao limite, encontramos outros casos desagradáveis. Se manifestarmos então o nosso ego, correrão novos juros espiritualmente. Quanto mais egoísta e precavido o homem se torna, mais ele perde a confiança dos outros e mais difícil passa a ser o seu relacionamento social. No que concerne ao servir, não há dúvida de que também não haverá proteção de Deus. Forte, não é? É o que nós mais falamos aqui. Então nós temos que ficar muito atentos e sairmos da zona de conforto. Eu preciso encaminhar pessoas, eu preciso formar pessoas que sabem outras pessoas. Poxa, mas quem sou eu? Eu sou um servidor de Meixo Sama. Então eu posso sim formar pessoas, eu posso encaminhar pessoas. Senão, nós corremos o sério risco de transformar a igreja num clube de quê? De baile, de carteado, dominó. Não é? Nós temos que ter essa preocupação. Estamos aqui para servir. E ao chegarmos na igreja, orarmos, pedindo para Meixo Sama, por favor, nos envie pessoas que queremos cuidar. Quando fizer a oração no Soreixa aqui, comunique aos ancestrais. Envie seus descendentes. Eu quero cuidar. Eu preciso cuidar de pessoas. Eu preciso tornar minha vida extraordinária. Eu preciso ganhar méritos. E para ganhar méritos eu preciso salvar. Se eu me acomodar, minha vida vai ser um eterno marasmo. Eu vou criar raízes. Eu vou brotar. Não é evitando os golpes da vida que ficamos fortes. Pelo contrário, tornamos-nos fracos. Eles acontecem por determinação de Deus. Se a contrariarmos, deixaremos de receber a proteção divina. Aí vem uma coisa aqui que é bem aquele lance dos omissos. Se as pessoas que não são boas nem más, que não tomam posição na vida, que não abraçam o servir, nem o abandonam, que não sabem se têm ou não desejos, não estariam enquadrados nesse caso? Né? Se você não é bom, não é mal, não serve, também não quer servir, não quer nada, quem você é? Você vai ter proteção divina? Claro que não. Mas essas pessoas são as que mais cobram de Deus. Exigem reconhecimento, exigem tratamento VIP, mas não sabem retribuir nada. Outras pessoas ficam presas no ego e querem, através do seu ego, impor uma vontade. Vontade imposta não é vontade verdadeira. Vontade imposta é vontade.
não é essência, né? Tem uma coisa que aqui, isso aqui parece um tema do hino, né, o hino brasileiro. Um homem verdadeiramente forte não foge à luta quando é necessário, nem procura encobrir seus atos. Como ser humano, tenho meus momentos de indecisão ao me defrontar com certos fatos. Nessas horas penso, como é que Meixo Sama responderia se eu perguntasse isso a ele? Como é que ele agiria nesse caso? Imagine-me então diante da figura de Meixo Sama e solicito sua orientação. Isso eu tive também que aprender vivendo. Ou você confia, ou você não confia. Nós não podemos agir como pessoas comuns, eu estou falando isso há muito tempo. Eu posso falar aqui pela arte do Jorei, nós não somos pessoas comuns. Não digo que somos melhores que A, B ou C, não é isso não. Mas nós somos pessoas comuns porque nós temos a oportunidade de aprimorar e aprimorar e aprimorar. Uma pessoa mandou um e-mail para cá dizendo assim, nossa, eu fui procurar ajuda, mas vocês me acolheram, mesmo distante, estão me respondendo. E eu falei de vocês para um outro local, dizendo que aqui não é para procurar arte de Jorei, porque na arte de Jorei não tem Meixo Sama, e nós seguimos linhas totalmente fora da verdade. Eu falei, ué, se nós seguimos somente Meixo Sama, a verdade está nele. Que outra linha que nós seguimos? O que tem de diferente aqui na arte de Jorei? É um Jorei totalmente em silêncio, oração, culto, dedicação, um servir focado e voltado para Deus, mas devotado no sentido de fazer com que a pessoa se sinta acolhida e amparada. Nós temos ancestrais que são livres, eles não são assentados, porque eles não são obrigados a seguir o credo que nós queremos que eles sigam. Por isso aqui eles são cultuados com respeito. Não que você cultua o antepassado, cultua-se apenas a Deus, mas nós os sufragamos por gratidão e amor, e jamais podemos fazê-lo por remorso ou por fazer para poder mudar a minha vida, de uma forma egoísta, como cobrança. Eu tenho que fazer por gratidão plena, por gratidão profunda, por gratidão que vem do fundo da minha alma. Isso é que o Meixo Sama ensina. Nós temos a Sala da Paz, que é uma sala ecumênica. Não é a sala de culto. Ninguém vê nego batendo batuque lá ou um samba-lelê lá. Mas há um grande respeito por todas as religiões e entidades que existentes. Por haver esse respeito, eles também nos respeitam. E todos os santos que tem na Sala da Paz, as cidades onde eles são padroeiros, estão procurando a arte do Jorei. Então alguém explica isso? Se nós seguimos apenas os ensinamentos, a nossa margem de erro é menor. Consequentemente, a cobrança é maior. Tem que falar no microfone. Mas não quer dizer que conhecer outras culturas se segue às outras culturas. Porque Meixo Sama mesmo diz, leia os meus ensinamentos, mas também outras coisas. É que normalmente eu disse isso porque as pessoas não leem ensinamentos. E como elas não leem ensinamentos, tudo que afronta um pouco a sua visão, que muitas vezes é estreita, ela se sente ofendida. Mas ela mesma não é messiânica. Não é porque você tem um Ricário no peito que você é messiânico. Não é porque você carrega um cômio no peito que você é ministro. Não é porque você carrega um daicômio no peito que você é um reverendo. Sim, mas no caso maior é que as pessoas muitas vezes fogem plenamente da essência que Meixo Sama orienta, ou que seja Cristo que orienta, que seja Buda que orienta, seja Maomé que orienta, e seguem um caminho totalmente errado. Eu vi uma historinha ontem de um árabe, do muçulmano, não, o árabe, não lembro. A tradução estava meio esquisita, mas deu para entender, era mais ou menos assim. Um grupo de terroristas, sei lá que raio, parou uma família e perguntou se eles eram muçulmanos. Eles disseram que eram. Então recita um trecho do Alcorão. Aí ele recitou um trecho da Bíblia. Ele falou, então você pode passar. Ele liberou isso para passar. Aí a menina perguntou, mas pai,
Por que disseste que és muçulmano se você nem conhece o Corão? Eu falei, eles também não são muçulmanos. Olha que interessante, eles também não são muçulmanos. Não é? Eles citam um trecho da Bíblia. Não é? Então, muitas vezes, as pessoas que atacam a arte do jorei, que atacam o que nós fazemos na atividade doutrinária aqui, não são messiânicos. Dizem que são, mas não são. Dizem que seguem Meixo Sama, mas não seguem. Dizem que ministram jorei, mas nem sabem o que é jorei. Dizem que oram, mas não entendem o que é uma oração bem feita. Não é? Então, isso é o grande diferencial. Por isso que eu digo que a fé tem que ser, a fé não é falada, a fé, nós temos que ser a fé. E aqui também ele fala isso. Nós temos que ser a fé viva, através da nossa postura. Se não houver equilíbrio da palavra com a postura, não há essência, não é verdade. E por isso nós, quando dedicamos, totalmente fundamentados nisso, e com uma gama de conhecimento que graças a Deus tivemos a oportunidade de aprender, através do que? Quem veio, ninguém nasceu messiânico. Os nossos filhos, talvez que seja a segunda geração, já no meu caso sim, mas a maioria não, nós viemos de outros caminhos, seja católico, espírita, espiritualista, não importa a linha. Então nós tivemos a oportunidade, alguns, de buscar conhecimento espiritual em outras linhas, e graças a esse conhecimento adquirido, hoje nós somos pessoas que têm a mente aberta. E somado ao que o Meixo Sama ensina, nossa, por isso que nós não somos pessoas comuns. Né? Fala, dona Diva. Não, que aquele momento nós estávamos falando da salinha da paz, de a turma vir, orar, né? Eu acho que isso faz com que as pessoas, por nós termos essa linha, que tem todos os santos, todas as crenças, acho que as pessoas aí que duvidam da nossa religião, é uma bagunça, acho que pensam. Por isso que falam que não tem segmento, ou que Meixo Sama, para eles, para a gente não quer dizer nada, porque como a gente tem outra salinha, acho que a gente é de volta daqueles. Porque quando eu comento, né, da igreja, falo que outras pessoas e outras religiões podem vir, né, conhecer, frequentar, se quiser, que aqui não tem impedimento nenhum, a turma fica achando estranho. Uma salinha com todo tipo de santo. Sabe, ficou meio assim. E aí eu lembrei, quando você falou que tem essa linha ali, as pessoas que pensam que é bagunça, que não tem uma coisa que um segmento. Interessante, eu falei isso agora. O homem verdadeiramente forte é aquele que faz dos ensinamentos sua própria carne e seu sangue. E despojado de si mesmo, consegue praticá-los. Eu, numa fase minha de pré-seminário, há muitos anos atrás, eu tive que devorar ensinamento, tudo que é livro, possível e imaginável, porque eu tinha que sentir o Meixo Sama. E eu dizia que o ensinamento tinha que correr na veia. Né? Por isso, quanto mais você estuda, você consegue, a mente fica mais ágil. E não é ser bitolado, e não é ser fanático. É viver a fé. Viver a fé. Viver a fé, você consegue ler outros livros, você consegue fazer tanta coisa. A coisa é tão louca, que o mundo espiritual atua, por isso quando você confia em Meixo Sama, tudo acontece mais facilmente. Lembra do sonho que eu tive, da série própria? Que eu fiz um pequeno projetinho, que está lá, que fica no altar e tal. Então, nós temos vários arquitetos na igreja. Membros são arquitetos. Né? Tem aqui, tem na Moca, tem em tudo quanto é lugar. E tem um casal que estava afastado e voltou agora. E ele é arquiteto. E ele é muito... Foi a primeira pessoa que eu mostrei para ele uma vez, um sonho que eu tive, que era a chave do Egito, aquela chave da vida, né? O símbolo. Eu falei, cara, eu sonhava com uma igreja mais ou menos assim. E ficou na mente. Aí ele veio ontem conversar comigo e eu falei para ele do projeto, mostrei a ideia e tal. Viemos aqui para a nave, ele viu, ele já desenhou, fez um monte de coisa e tal. E ele disse assim, sabe, eu me especializei no estudo que eu fiz em catedrais, em vitrais. E eu acho que a sede um dia, quando nós tivermos assim, tem que ter vitrais. Aí falou mais algumas coisas. E ele se especializou, que ele fez um curso de história, na linha egípcia,
e de uma outra que eu esqueci agora. E ele me trouxe uma coleção de livros para eu ler, que é a Saga dos Capelinhos, que fala desde a origem, desde Atlântida, da fuga dos Atlantes, como começou em Atlântida a corrupção que acontece hoje no Brasil, vamos dizer assim, ou no mundo, aconteceu em Atlântida também, e a saída, e conta toda a história. Não. A Saga dos Capelinos. Aí, ele falando, está comigo, depois eu mostro para a senhora. Aí ele falando, eu falei, cara, tudo que você está me dizendo agora, ele fala de Varuna, né? O Messias numa nova era, um negócio assim. Aí, ele falando o que ele entendia, eu falei, cara, tem tudo a ver com esse projeto. É a pessoa certinha para poder desenvolver, porque não pode ser um arquiteto comum. Tem que ser um arquiteto que tenha um grau de espiritualidade e entendimento do que nosso sentimento. Tanto é que eu falei, esse projeto é da parte interna. Você já conseguiu visualizar isso aqui da parte externa, como deveria ser? Ele falou, já. Pirâmide. Aquela arquitetura lá de Guarapiranga, ela foi baseada, porque ela é o templo dos astecas. Não. O senhor já reparou? Não, não é dos astecas. É baseada num templo na Stonehenge. Foi o sonho do reverendo Watanabe que ele teve, eu estava na sede na época. Mas o senhor já olhou o templo dos sim, astecas? Sim. Já. Pois é o mesmo tipo de construção. Sim, mas a linha deles é totalmente voltada para a linha do Stonehenge. Agora, até aí ninguém vai falar que eles estão lá praticando nada dos astecas ou da luz do Oriente. Eu acho que tem que ter essa busca que eu estou fazendo, quando as pessoas viajam para outros países, para outras cidades, para outros estados, que eu peço para trazer uma pedra, parece uma coisa meio besta, né? Eu nunca pensei por quê. Eu sempre senti, me traz uma pedra, me traz uma pedra, me traz uma pedra. E tem um monte de pedra ali, em todo quanto é lugar. Aí eu comentei com ele ontem, com o Leonel, eu falei também dos tijolos que estão nas unidades, que todo culto vai para o altar e oração. E eu falei que a ideia é, quando tivermos a nossa sede, trazer todos esses tijolos, fazer oração e criar-se um monumento com esses tijolos, que foi a pedra fundamental, vamos colocar assim, para começarmos esse sonho, esse ideal. E agora ampliando mais, a primeira coisa que eu ganhei, simbolizando essa sede própria, foi uma telha da casa de Meixo Sama, que está na minha sala. Eu ganhei o teto primeiro, o telhado. Aí, já tem umas pedras, e os tijolos que estão chegando. E tem pedra dos Incas, que veio do Peru. Tem pedra da Argentina. Tem os cristais de Tocantins. Tem pedras da Grécia. Tem pedra do Egito. Tem pedra do Japão. Tem pedra dos Estados Unidos. Tem pedra de Portugal. Vai chegar na pedra da Itália. Tem pedra dos escravos, que esculpiram muros em Minas Gerais, que eu trouxe. Então, é algo diferente, não é algo comum. E essa visão de diferente não é minha. Nós somos apenas instrumentos sendo conduzidos por um caminho. Pode parecer bobagem. Até a Sala da Paz, o projeto que eu tenho na minha cabeça, que eu conversei com ele, é o isonomê da igreja. É o isonomê. É o isonomê. Porque num círculo tem que ter uma grande fonte. E em cada raio, uma linha religiosa. E todos saindo da mesma fonte, como se fosse Deus Supremo, mostrando todos os raios de luz para todos os povos. Isso é Sala da Paz. A Sala da Paz não é uma sala de imagens. A sala de imagens é para quem vê. Mas para quem sente, ela é muito mais do que isso. Então, até tudo que nós fazemos tem um peso diferente. Por isso que nessa fase, nós não podemos dizer não a Deus. Nós temos que dizer sim. Se Ele nos oferecer um grande desafio, eu tenho que dizer sim para Deus. Porque se Ele confiou em mim, por mais imperfeito que eu seja, por mais pecados que eu tenha, eu tenho que cumprir a missão, porque Ele confiou a mim isso. Né? Então, se por exemplo, Cristo teve 12 discípulos, né? Todos lesados, imperfeitos, mas depois que Cristo morreu,
né? Ascendeu, vamos dizer assim, eles também não ganharam um grau de divindade superior, que eles jamais imaginaram que eles tiveram. Meixo Sama, depois que ascendeu, os próprios discípulos dele também ganharam visões ou condições que eles talvez jamais sonhassem. O que infelizmente desvirtua o homem da fé é os seus instintos, sejam eles voltados para o lado material, sejam eles voltados para o lado animal. Lado material é o quê? Dinheiro, poder. Lado animal é o quê? Instinto, desejo, sexo, droga, tudo. Né? Sim, mas isso não é um ponto maior. O ponto que nós temos que focar é o quê? É a minha essência divina. Meixo Sama me deu uma herança. Ele nos deu um legado para cada um que está aqui quando recebeu o seu Hikari. Para cada ministro que tem uma missão a cumprir. E ministro não pode ser absolutista nem autoritário. Ele tem que ser servidor. Ministro não manda, ministro pede. E por favor, porque ministro que manda não é ministro. É só um caboclo que tem uma medalha pendurada sentado numa cadeirinha. Ministro que manda é Zé Ruela. Ministro que pede é servidor. Olha o microfone, tem que dar microfone. Tem ministro que vai fazer uma dedicação, é uma equipe, né? Tem uma equipe, né? Mas ele só fica olhando e mandando. Ele não faz. Não é ministro. Gozado, né? Não é ministro. Esse não é ministro. Ele tem cômio, tem posição, tem título, mas não é. Ele está. Quem é. E é com a fé. Lembra que muitas vezes, quando a gente vai limpar o altar, estou falando, dedicação geral, né? Mas eu estou me referindo ao altar, as pessoas, quem vem dedicar junto, sempre falam comigo, deixa o chão que eu limpo. E eu fico pensando, mas por que a outra pessoa vai ter que limpar o chão? O que eu tenho de tão especial que eu não posso limpar o chão? Eu sei que é um carinho muito especial comigo, mas eu também tenho que ter esse carinho com elas. Sim. O maior carinho, o maior respeito que um ministro pode ter para um membro é respeitá-lo no deixoi dele. E aprender servindo com o membro. Eu li agora há pouco. Nós temos que aprender com servir de qualquer pessoa. Eu não ensino nada. Eu aprendo ensinando. Né? Como a senhora falou no culto, a Miss Patrícia também usou na palestra. Ela não deu palestra, é uma conversa. Porque senão fica uma posição assim, ouçam o que eu estou falando e sigam o que eu estou dizendo. Né? E uma coisa que é interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu li para você agora há pouco, não foi? Que é punk. É doído. Ele fala uma coisa que é verdade, é doído o que ele falou aqui, ué. Cadê? Quando ele fala que ensinar aquilo que você não pratica. Espera aí, um minutinho. Tem que achar estranho aqui. Aqui. Ensinando é que você aprende. Peraí. Vicioso. Nossa, só porque eu quero falar dele, não estou achando, né? É interessante porque é uma coisa muito profunda e uma coisa que a gente vivencia sempre isso. Quando você... Eu sempre falo, né, que nós temos que ser um exemplo vivo da fé que nós professamos. E ele fala muito isso aqui, quando você não consegue... Você quer impor uma coisa
que você mesmo não pratica. Né? Consequentemente, você não ganha respeito das pessoas. Exatamente. Porque você quer mostrar o que você não é. E se você não tem fé, você nunca vai poder falar sobre fé. Se você não tem gratidão, você nunca vai poder falar sobre gratidão. Né? E, consequentemente, as pessoas se afastam de você, porque você não transmite verdade. Né? Ah, mas é muita maldade. Né? As pessoas, se nós não tomarmos cuidado com o que com a nossa postura, nós nunca vamos poder realmente falar de fé e transmitir a fé que nós temos através do nosso exemplo para as pessoas. Porque não vai ter o quê? Não vai ter segurança. As pessoas buscam no ministro um exemplo e segurança. Ela não pode ter um ministro mentiroso. Não pode ter um ministro que usa a fé para tirar proveito próprio. Ela não pode ter um ministro que usa a sua posição para poder ganhar o quê? Poder aumentar sua vaidade. Não tem como. Se isso acontecer, ele foge totalmente ao que o Meixo me ensina. Né? Então, reverendo, demonstrar o que a gente é na fé é importantíssimo, mas, por exemplo, hoje eu conheci uma pessoa que estava com muita dor de coluna. Aí eu falei, nós tivemos muito tempo juntos e eu perguntei para ela, você já recebeu Jorei? Eu fui curada da coluna com Jorei. Ela falou, olha, meus vizinhos são messiânicos, mas eu não vejo nenhuma virtude neles, eles brigam, bebem, tomam drogas, então eu não tenho confiança de receber Jorei neles. Eu falei, então, você aceita? Ela estava com muita dor naquele momento, ela aceitou, ministrei Jorei nela, ela melhorou muito, muito mesmo. Me agradeceu, dei um endereço eletrônico daqui, ela não mora muito longe. Então, quando nós professamos uma fé, a gente tem que estar dentro da virtude. Por exemplo, ela não confiava nos messiânicos vizinhos porque eles não têm postura nenhuma de fé. Né? Professam uma religião chamada messiânica, mas não... Então, acho que a gente tem que mostrar também seriedade no assunto, né? E não ser vulgar, banal. Tem um texto aqui que fala assim, uma parte assim. Meixo Sama chega a dizer que no servir é preciso ser indiferente às críticas, honrarias, prêmios e aos elogios. E que se alguém nos fizer de bobos, devemos fazer-nos de bobos. Está ensinando que o homem, quando se torna famoso, quer que os outros pensem bem dele e quer mostrar que tem muito dinheiro, mas como nesse estado psicológico que Satanás se apodera do ser humano, é importante que o homem se despoje da vaidade. Mas não é bem aqui não. Ele fala assim, um capítulo anterior disse que falei sobre ser impessoal e despojar-se de si mesmo, justamente porque desejo zelar por minha própria alma. Se conseguimos reprimir nossos interesses pessoais, Satanás não poderá agir sobre nós. Não obstante esse empenho, se ainda houver pessoas que os critiquem e atrapalhem, peço que olhem para elas com compaixão e jamais com uma atitude ostensiva de contrariedade. Se após terem feito o melhor possível, esforçando-se até ficarem completamente satisfeitos, o resultado for negativo, isso não deve ser motivo de arrependimento. Procurem alegrar-se e consolar-se a si mesmo. O que resta fazer quando se fracassa é procurar descobrir a causa do fracasso, receber uma orientação ainda melhor e fazer esforço para adquirir um novo ânimo. Isso é muito mais benéfico do que a lição que pode ser tirada do fracasso. Quando nossa fé é questionada, devemos sempre voltar à vontade de Meixo Sama e ao objetivo com que ele fundou a igreja. Se busca uma resposta na fé, sempre retorno a esse ponto e procuro refletir com humildade. Mas ainda não é isso aqui não. É um que fala sobre
eu querer impor a minha vontade. Não dá para falar hoje não. Faça com que as pessoas sintam-se como se estivessem em suas próprias casas, né? Quer dizer, a gente sentir aqui na igreja como se a gente estivesse em nossas próprias casas. Esse tempo todinho, eu estou olhando aqui para ver o significado oculto disso aqui. Achei. Reconhecer a si mesmo. Ele fala assim: embora eu pregue a salvação da humanidade, o amor à humanidade, quero descansar quando me sinto cansado. Reconheço que o ser humano é assim, e acredito que por mais que ele tente se mostrar melhor do que é, não poderá enganar ninguém. Penso também que as pessoas devem partir desse mútuo reconhecimento. Por conseguinte, na atividade de difusão, se orientarmos os fiéis, tentando impor-lhes o que nós próprios não conseguimos fazer, e lhes dermos a entender que o conseguimos, eles não nos acatarão. Será perda de tempo. É uma insensatez nos colocarmos no lugar de Deus, aconselhando procedimentos que não somos capazes de ter, só porque são coisas relacionadas com a fé. Nesse caso, é melhor não falar nada. A mentira é sempre desmascarada e nos faz perder a confiança dos outros. Obviamente, também perderemos a proteção de Deus. Não é? Isso é punk. Não é? Por isso que nós temos que ser uma prova viva da fé que nós professamos e honrar, literalmente, a missão a nós concedida por Meixo Sama. Nós não somos pessoas comuns e não podemos agir como as pessoas comuns. Mesmo no ataque, mesmo no sofrimento, tentar descobrir o que está por trás daquilo. A primeira vontade é dar uma bifa na orelha da pessoa, né? Mas tem que tentar enxergar o que está por trás daquilo. Quando você consegue enxergar o que está por trás disso, você não cai na armadilha de Satanás. Satanás quer entrar no seu coração, quer te dominar. Mas se você conseguir quebrar isso, usando o mal para o bem, para você se fortalecer, você arrebenta. Usar o mal para o bem. Aquilo que eu estava falando outro dia no carro. Não foi? A minha fé é 51%. Eu posso ter 49% de preocupações. Ou seja, o mal pode querer me dominar 49%. Mas eu tenho que ter o mal do meu lado. Então o que eu faço? Eu pego esse 1% que é dele e empresto para ele, só para ficar no mesmo nível, na visão dele. Mas eu estou acima. Mas ele não se sente ofendido. Então ele também me protege. Eu tenho que entender que eu vou caminhar sempre lado a lado com o mal. Não tem outra opção. Ele vai estar sempre junto comigo. Ele só vai ser mais forte ou mais fraco, dependendo da minha sabedoria. É eu que vou ditar se ele vai ser forte ou mais fraco. Então, a busca dessa sabedoria é através da leitura dos ensinamentos e da prática constante deles. Ensinamento com leitura sem prática é apenas ensino morto. Ensinamento. Eu comentei com o reverendo outro dia no carro uma coisa que o ministro Moacir me falou. Que o pai dele falou para ele para que sempre ele respeitasse o mal. O pai do ministro Moacir falou com ele: meu filho, respeite sempre o mal, que aí você vai ter um aliado quando você precisar. A transformação, né? Achei fantástico isso daí. A gente estava comentando no carro. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado a todos. Sábado agora é o culto dos antepassados. Eu sinto que esse culto vai ser diferente. Tem alguma coisa no ar dizendo que nós temos que nos preparar para esse culto diferente de outros cultos passados.
E sábado e domingo tem o ensaio dos oficiantes, ensaio de culto, não é? Então, uma boa missão a todos. Para as pessoas de outras unidades que não receberam a nova apostila de ensino, contatar a ministra Cristina aqui. Também, reforçando, o dia 18 de outubro, o dia do semear, que é um dia que o objetivo é o quê? Nós convidarmos um amigo que tem que convidar um amigo que seja o seu melhor amigo. Vai ser um dia bem diferente, onde vai ser 3 horas de dedicação, de aprimoramento, mas o propósito é criar, ou não é criar, seria assim, escolher as sementes que nós vamos semear para até dezembro colher algo diferente. E por isso que tudo é regado com um grande sentimento de amizade. Eu vou semear amizade para colher amizade. Eu vou semear respeito para colher respeito. Eu vou semear amor para colher amor. Vou semear união para colher união. Eu só não posso semear conflitos, disputas, brigas, insatisfações, mentiras, falsidades. Porque se eu semear isso, é isso que eu vou colher. Obrigado a todos e uma boa missão.